E aí, galerinha do sexto e sétimo ano, o professor Felipe está aqui para trazer mais uma aulinha para vocês, certo? A nossa aula de educação física, tá bom? Nesse terceiro bimestre, nós vamos falar sobre um esporte muito bacana, que é o futsal. Já tivemos uma primeira aula que falamos sobre a história do futsal, né? Na primeira aula falamos sobre toda a história do futsal. E nessa aula agora iremos falar sobre todas as regras do futsal, certo? Iremos falar sobre todas as regras do futsal, iremos abranger, certo? Não iremos falar sobre todas as regras, desculpa. Não iremos falar sobre todas as regras porque não caberia numa aula só, mas nós iremos falar sobre as principais regras do futsal, certo? Porque se fosse todas, existe um livro de regras onde com certeza não caberia em uma aula só. É um livro onde tem várias regras e você tem que estudar para saber todas elas. Mas trarei as principais, tá bom? As principais que regem esse esporte, que é o futsal. E aí nós iremos ver como é que funcionam essas principais regras desse esporte. Combinado? Muito bem. Quero falar para vocês também, gente, que todas as aulas de educação física, certo? O professor Felipe ele tem um exercício de fixação que ele faz no fim da aula, uma atividade, onde vocês copiam e respondem. E eu sempre peço para vocês tirarem a foto desse exercício e colocarem lá na agenda Edu, tá bom? O que é que está acontecendo, pessoal? Quando vocês mandam esse exercício para a gente, nós entendemos que vocês estão acompanhando as aulas de educação física e na mesma hora que vocês mandam para a gente coloca como se fosse uma presença para vocês, como se vocês estivessem participando da aula. Ah, tio, quer dizer que se eu não mandar esse exercício de fixação lá na agenda Edu, eu não ganho presença? Não é que você não ganhe presença, o seu nome lá está em branco. Eu não coloquei falta, mas também não coloquei presença. O que é que vai acontecer? Se você nunca me mandar essas atividades, no término do ano, eu vou ter que, infelizmente, dar as faltas para você. Porque é como se eu entendesse que você não estivesse participando das aulas. Professor Felipe, então como é que eu faço? Pega os exercícios desde o começo que a gente fez. Com certeza, muitos de vocês estão fazendo o que eu sei. E tire as fotos dos exercícios e mande para a gente. Porque a partir do momento que você manda, você ganha a sua presença e a sua participação na mesma hora, pessoal. O que eu não posso é simplesmente você não mandar, você não dar notícia, você não falar nada. E como é que eu vou saber que você está acompanhando? Com certeza, muitos de vocês estão acompanhando normalmente. Estão fazendo os exercícios, estão acompanhando as aulas de educação física. Mas se vocês não mandarem para mim, lá na Agenda Edu, mensagens, canal do professor Felipe, eu não tenho como saber, infelizmente. Qual é a dica que eu dou para vocês? Façam essa atividade de hoje. As atividades de trás, se vocês já fizeram, tire as fotos de todas com as datas direitinho e mande para mim. Se não fizeram, tente fazer lá e mande para mim também. Porque se vocês não fizerem isso, eu vou entender que vocês não estão participando e aí vai ter uma hora que vocês vão levar falta. Por enquanto está em branco, que eu ainda tenho a esperança de vocês mandarem todos esses exercícios passados para mim. Eu peço todas as aulas, gente, certo? Alguns estão mandando. Quem está mandando, continua mandando. Aqueles que não estão mandando, vai ter uma hora que vai levar falta, pessoal. Vai levar falta e não são poucas faltas, tá bom? Então, para que vocês não levem falta no final e para que vocês não fiquem com o ponto de participação lá embaixo, é importante que vocês mandem todos esses exercícios, tá bom? Estou falando mais uma vez para vocês entenderem por que nós pedimos essas atividades lá na Agenda Edu, certo? Alguns mandam, outros não, tá bom? Então, tentem fazer para que vocês não se prejudiquem, porque aí vai ser ruim para vocês mesmos, tá bom? E o professor Felipe não quer que nenhum de vocês se prejudique, não. Então, vamos fazer direitinho para que não saia nada errado, ok? Quero falar para vocês também que o nosso projeto dessa semana, nós estamos falando sobre recursos naturais. O que são recursos naturais? São recursos que existem na natureza
certo? Recursos que existem na natureza, onde esses recursos, alguns são indispensáveis para nós, para os seres humanos. Sem eles, nós não sobreviveríamos, tá bom? Que recursos são esses? Vamos lá. A água, muito importante. É com a água que nós bebemos, nos hidratamos. É com a água que nós lavamos uma louça, lavamos uma roupa. É com a água que nós tomamos banho. Se não existisse água, nós nem estaríamos aqui, nós, gente, morreríamos de sede e desidratados. Outra situação, o solo. É com o solo que nós pisamos, é com o solo que nós plantamos uma fruta, uma árvore, colhemos, entendeu? O solo também é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Outro recurso natural, o ar. É com o ar que nós respiramos o oxigênio para a nossa sobrevivência. Por que nós falamos tanto de preservar o meio ambiente, de não poluir água, não poluir solo, não poluir o ar? Porque se nós fizermos isso, como eles são indispensáveis para a nossa sobrevivência, se nós começarmos a poluir esses recursos naturais, o que é que vai acontecer? Eu vou começar a ter doença respiratória por conta do ar muito poluído. Eu vou começar, se eu poluir muita água, vai ter um momento que pode faltar, galera. Então, nós temos que ter muito cuidado, temos que preservar todo o meio ambiente. Se faltar, se o solo estiver totalmente poluído, vai ter uma hora que ele não vai estar fértil para as frutas, para os legumes e por aí vai, e vai faltar alimento. Então, uma coisa depende da outra, tá bom? Tem também alguns recursos naturais que não são totalmente dispensáveis, mas são muito importantes, como petróleo, madeira, certo? As rochas são muito importantes também para o equilíbrio, certo? Então, fica a dica, cuidem dos recursos naturais que nós temos para que um dia não falte. Combinado? Muito bem. Quero falar para vocês também da nossa saúde. Olha só, lavar bem as mãos, ok? Lava bem as mãos, ó. Certo? Aqui, ó, lava direitinho. Lava muito bem as mãos, ok? Além de lavar bem as mãos, não esquece de, se está com a mão suja, evita colocar no rosto, porque são vias transmissoras de doença, certo? O olho, o nariz, a boca. Tenta se alimentar bem com alimentos saudáveis e evita ficar saindo direto de casa. Se tiver que sair, usar máscara. Essas são algumas dicas, certo? Do professor Felipe. Eu sempre falo as mesmas dicas para que vocês nunca esqueçam, gente. A nossa saúde é primordial, então é por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Combinado? Muito bem, vamos lá. Vamos começar a falar sobre as regras do futsal, algumas regrinhas para poder se jogar o esporte. Professor Felipe, eu quero começar a jogar futsal. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro você tem que conhecer pelo menos as regras principais, para você não chegar lá sem saber de nada e acabar cometendo várias infrações, não é? Primeiro você pode procurar uma escolinha para você aprender e tudo, e aí depois você começa a ver as regras, já pode ver por aqui, e aí já tem mais ou menos a noção de como funciona o esporte. Combinado? Vamos lá. No primeiro slide, vamos ver o que nós temos no primeiro slide aí. Olha só. Conhecer as principais regras aplicadas ao futsal ajudará você a entender melhor as diferenças entre futsal e futebol de salão. São dois esportes, professor? Muito bem. Existe o futsal, que nós vamos ver as regras hoje, e existe o futebol de salão, que é o futebol de salão, foi aquele que começou lá no comecinho da história do futsal. E esse futsal que nós vemos hoje na TV, em todos os lugares, é o futsal que é comandado pela FIFA, certo? Então são dois esportes diferentes. Na próxima aula eu vou explicar algumas diferenças entre os dois, para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Combinado? Próxima aula eu vou explicar algumas diferenças que existem entre os dois esportes. Vamos lá, próximo slide, vamos ver o que nós temos aí. Olha só, primeira regra, ok? Número de jogadores. Uma das primeiras regras que nós vamos ver, na verdade. Nós vamos ver só poucas regrinhas hoje. Como eu falei, se for para ver todas as regras, não vai caber
numa aula. Não vai caber nem num dia, quanto mais em uma aula, não é? Então não tem como, ok? No futsal, cada equipe é formada por 5 jogadores, sendo 4 de linha. O de linha que a gente chama é tirando o goleiro. 4 de linha e o goleiro. E existem as posições do futsal. Existe o goleiro, né? E aí vem os 4 jogadores. Existe o fixo, que é uma espécie de zagueiro do futsal, ok? Fica mais ali perto do goleiro. Existem os alas, que eles jogam nas pontas, o ala esquerda e o ala direita. Eles são espécies de, como se fossem pontas, ok? Jogam de cada lado da quadra. E o pivô é uma espécie de atacante no futsal. Ele é o que fica mais perto do gol adversário. É o artilheiro, né? Vamos dizer assim. Ele que geralmente fica mais perto do gol. Ah, professor, então quer dizer que o pivô faz mais gol que os alas? Não. Muitas das vezes os alas são bem habilidosos. Eles têm muita facilidade para fazer os gols também. Certo? Dependendo do pivô, os alas fazem até mais. Quem aqui conhece o Falcão ele geralmente joga na ala direita. E ele fazia muitos gols, hoje está aposentado. Ele é considerado o Pelé do futsal, né? Ele é o maior jogador do mundo do futsal, de todos os tempos. E ele era um ala, não era um pivô, entendeu? Então não necessariamente o artilheiro tem que ser o pivô. Ele geralmente faz muitos gols por estar ali perto, mas não necessariamente é o que faça mais. É permitido também o número ilimitado de substituições. O que é isso, professor? Eu posso fazer quantas substituições eu quiser durante o jogo. Professor, eu posso fazer 1000 substituições? Se der tempo, pode fazer. O negócio é dar tempo de fazer esse monte de substituição. Então eu posso, não é igual o futebol. O futebol, hoje, né, por conta dessa pandemia, até um tempo atrás eram 3 substituições. Hoje são 5 substituições, onde você tem que trocar os 5, parando o jogo 3 vezes apenas. Certo? Então é como se fosse assim, coloca 3, depois coloca 1, coloca 2, 2, depois 1, entendeu? Eu não posso substituir 5 parando o jogo 5 vezes não, eu tenho que substituir 5 parando o jogo apenas 3 vezes. Certo? No futsal não. Se eu quiser ficar trocando de 10 em 10 segundos, eu troco de 10 em 10 segundos, sem problema. Ok? Próximo slide, olha só. Dimensões da quadra. Olha só a quadra do futsal, né? Vamos ver qual é o tamanho oficial de uma quadra oficial de futsal. Preste atenção. A quadra de futsal, ela possui um formato de um retângulo, certo? A quadra do futsal possui um formato de um retângulo, ok? E nesse retângulo, qual é a medida que ele tem que ter? Ele tem que ter entre 25 e 42 metros de comprimento, ok? Comprimento da quadra toda. E tem que ter entre 16 a 25 de largura. Para vocês entenderem mais ou menos como é, por exemplo, nessa sala aqui eu estou hoje na sala do 7º ano. O comprimento é como se fosse da porta até o final da sala. Que é o comprimento. Que no futsal é de 25 a 42. E a largura é esse espaço aqui que eu estou. Da porta até o final aqui, quando termina a lousa aqui, o finalzinho da parede. Essa é a largura da nossa sala aqui do 7º ano. Mas na quadra é a mesma coisa. O comprimento é o comprimento todo. E a largura é apenas o local ali onde ficam os gols, no caso, não é? O gol, olha o tamanho do gol, como é que ele é feito? Ó. Ele tem 2 metros, certo? 2 metros de altura, ela é mais ou menos aqui, 2 metros de altura, e ele tem, gente, 3 metros de largura aqui, ó, 3 metros de largura, 2 de altura e 3 de largura. Essa é a medida do gol. Professor Felipe, mas eu jogo aqui uma quadra em que ela é menor do que essa medida aí. Então, você não está na quadra oficial, certo? A quadra oficial tem que ter isso aí, ó. Entre 25 e 42, ele pode estar entre isso aí. E de comprimento e 16 a 25 de largura. Tem que estar entre isso. Entendeu? Muito bem. É obrigatório
obrigatório na baliza, que a gente chama, que vocês conhecem como gol, né? A utilização de uma rede presa nas traves do gol e também no solo. A rede, gente, ela tem que estar, tem uns ganchinhos na trave, onde ela tem que estar presa nos ganchinhos, e ela tem que estar presa ao solo também, ao chão. Por quê? Porque quando a bola entra, ela vai estufar a rede. E aí eu vou entender que foi gol. Se ela não estiver presa, pode acontecer algum equívoco da bola passar direto e você não saber que foi gol. Se ela estiver presa bem direitinho, quando bater lá, você já sabe que entrou. Então, foi gol certeza, entendeu? Vamos ver no próximo slide o que nós temos aí. Marcações da quadra. Assim como no futebol, no futsal temos as linhas laterais, né? As linhas laterais da quadra, todinha. E as linhas de meta, que servem para demarcação dos limites da quadra. Certo? As linhas de meta servem para marcar todos os limites da quadra. No meio da quadra deve ter uma linha, mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Que é o retângulo da quadra, ó. O comprimento que eu falei é isso aqui, ó, o comprimento. E a largura é essa aqui, ó. Certo? Aqui é o gol. Tem isso aqui, ó. Ela tem que ter as linhas laterais, tem que ter a linha do meio e tem que ter uma bola aqui, ó, para indicar a saída de bola. Mais ou menos parecido com o campo. Isso aí é como se fosse uma quadra de futsal. Ok? Seu centro haverá um círculo, como eu falei, ó, e a bola tem que sair aqui para começar o jogo, bem do meio, não é? No futsal, a área onde o goleiro pode defender com as mãos é formada por um semicírculo com um raio de 6 metros. Ó. Como eu falei, ó, semicírculo, que chama de área do goleiro, com um raio de 6 metros. Mesma coisa aqui, ó, 6 metros. Ok? 6 metros. Vamos lá para a próxima. Bola de futsal, olha só a bola. Ela tem que ter, preste atenção, a bola oficial de futsal tem algumas bolas que não são oficiais, então pode ser diferente disso aí. A bola utilizada no futsal oficial, ela deve possuir o diâmetro de 62, 64 centímetros, ela tem que estar nisso aí, de 62, 64, e o seu peso não pode ser inferior a 400 e nem superior a 440. A bola de futsal ela tem que ter entre 400 e 440 gramas. Esse é o peso. O professor é tão maneirinho, é? Maneirinho, pois tente vir um chute com a bola dessa aí para você ver a velocidade que ela pega e o peso que ela vem. Entendeu? Tem que ter entre 400 e 440 gramas, né? É menos de meio quilo. Só que quando você chuta ela, quando ela vem para você, ela pega a velocidade e ela vai ganhando densidade. Então, fica bem pesadinha, viu, pessoal? Bem pesadinha mesmo. Vamos ver a próxima regra. Olha só. Duração da partida. Uma partida de futsal, ela tem 2 tempos. Ok? 2 tempos. A partida todinha ela é 40 minutos, sendo que em cada tempo são 20 minutos. Certo? A partida. Ó, primeiro tempo, 20. Segundo tempo, 20. Só que bem aqui tem um intervalo, que são 10 minutos. Professor, ele quer 50 minutos fechado? Tem nem perigo. O que é que acontece no futsal? São 20 minutos cada tempo, certo? Tudo bem, mas esses 20 minutos vira 30, 40 minutos. Por quê? Cada vez que a bola sai, o cronômetro é parado. Existe uma pessoa no futsal que se chama cronometrista. Ele fica só para ficar parando o cronômetro quando a bola sai. Professor, foi falta. Até a bola voltar, o cronômetro está parado de novo. Professor, a bola saiu, o que acontece? O cronômetro para de novo. Toda vez que a bola para, o cronômetro para junto. Então vira 30, 40 minutos. Certo? Vira 30, 40 minutos. Vamos ver a próxima aí, olha só. Infrações. As faltas são penalizadas com tiro livre direto e tiro livre direto. Podendo também resultar em advertência por cartão amarelo ou expulsão no caso de cartão vermelho.
Gente, o que é o tiro livre direto e o tiro livre indireto? Tiro livre direto é quando a falta está aqui e eu posso chutar diretamente para o gol. É o tiro livre direto. Tiro livre direto, eu não posso, se eu chutar diretamente para o gol e for gol, não vai valer. A bola tem que pegar em alguém para valer o gol. Certo? Essa é a diferença. Qual é a diferença do cartão amarelo para o vermelho? O vermelho é quando eu faço uma agressão no companheiro. E eu levo o vermelho e fico fora do jogo. O amarelo é quando eu faço alguma falta dura, é quando eu chego a xingar o árbitro, quando eu faço alguma situação que não é legal. Então, eu levo amarelo. Se eu levar 2 amarelos, ocasiona um vermelho. Bom? A diferença consiste na forma de cobrança, como eu falei. Enquanto no tiro livre é permitido chute direto para o gol, no tiro livre indireto, o batedor precisa tocar a bola para um companheiro para que esse possa chutar em direção ao gol adversário. Certo? Então, no tiro livre direto, eu posso chutar direto para o gol sem entrar em gol. Tiro livre direto, não. Eu tenho que tocar para alguém, passar a bola, para outra pessoa tentar fazer o gol. Professor Felipe, se eu dar um pequeno toque a outra pessoa chutar, valeu. Eu não posso chutar direto. Se eu dar um pequeno toque, a pessoa vem e chuta. Se for gol, vale o gol, entendeu? Então essa é a diferença do tiro livre direto e tiro livre indireto. Vamos ver se tem mais alguma situação aí. Pronto. Essas são, certo, as regras principais do futsal. Espero que vocês tenham entendido. Olha só, coloquei todas as regras gerais de dimensões de quadro, tamanho, comprimento, largura, certo? 6 metros é a área do goleiro, ok? Aqui as demarcações da quadra. A bola pesa de 400 a 440 gramas, ok? O tempo, 20 minutos no primeiro tempo, 20 minutos no segundo e 10 no intervalo. Então são várias situações onde as regras principais estão descritas aí. Na próxima aula, nós iremos ver a diferença entre o futsal, que nós estamos vendo agora, e o futebol de salão, que é aquele que começou lá na história do futsal, lá em 1930. Certo? Aquele futebol de salão ainda é jogado, mas não tem tanta mídia como o futsal, tá bom? Essa atividade nós iremos responder juntos e vocês irão responder juntos comigo, depois copiar no caderno e tirar a foto para colocar na agenda Edu. Lembrando, galera, que as que vocês não me enviaram ainda, eu estou esperando, lá de antigamente. Se puder, tirar foto de todas que vocês fizeram até hoje e manda para mim. Porque aí, para vocês ganharem as presenças de todas essas aulas, vocês têm que me mostrar essas atividades passadas. Professor, não fiz nenhum, pois começa a fazer. Pega as aulas de antigamente, coloca lá e começa a fazer. Senão, se vocês não me mostrarem nada, infelizmente, eu vou entender que vocês não estavam assistindo a aula e não estavam fazendo exercício. Eu vou colocar como falta. Por enquanto, eu estou deixando em branco lá. Mas, se vocês não chegarem a falar nada, tem muitas pessoas que já estão mandando, eu estou só recebendo e estou dando ok e botando a presença. Mas muitos ainda estou esperando, viu? E escolha uma dessas questões para colocar nos comentários do YouTube. Uma dessas questões escolham para colocar nos comentários do YouTube, ok? Vamos lá, primeira questão. Vamos ver o que tem na primeira questão. Quais os 2 esportes que são bem parecidos no jogo, mas são diferentes em regras específicas? Existem 2 esportes que são bem parecidos no jogo jogado, mas tem algumas diferenças e pequenas regras. Eu acabei de falar sobre isso. Quem prestou atenção na aula vai saber o que eu estou falando. Pense aí, podem pesquisar mais ou menos, vão pensando, para ver se vocês conseguem responder junto comigo, ok? Vão pensando direitinho aí. E aí eu quero ver se vocês respondem junto comigo essa questão. Tá bom, gente? Vamos lá, pensem direitinho. Pensem. Vamos lá, olha só. 2 esportes que são muito parecidos, praticamente iguais, mas tem algumas regras diferentes que eu vou falar até na próxima aula.
Qual a diferença de regras dos dois esportes? Tem o futsal, que nós estamos vendo agora, que é o futsal FIFA, e tem o futebol de salão, que foi aquele conhecido lá no começo, onde ele tem como federação a FIFUSA, Federação Internacional de Futebol de Salão. E o futsal que vocês conhecem, do Falcão, de vários jogadores importantes, é o futsal da Federação FIFA. A FIFA é a mesma do futebol, não é? E eles conseguiram fazer com o futsal também. Ok, galerinha? Muito bem. Segunda questão. Second question. Com quantos jogadores normalmente se inicia uma partida de futsal? E quantas substituições são autorizadas por partida? De novo, com quantos jogadores normalmente se inicia uma partida de futsal? Para mim começar, eu tenho que começar com quantos, certo? A regra diz que eu posso começar até com menos do que eu mostrei para vocês. Mas geralmente começa com quantos, normalmente? E quantas substituições são autorizadas por partida? Pensem aí e falem para mim, para que nós possamos responder essa segunda questão. Deixa eu ver aqui só rapidinho. Segunda questão. Muito bem. Pensem aí direitinho. Vamos lá. Normalmente se começa com 5 jogadores, um goleiro e 4 jogadores de linha, normalmente. Pela regra, se eu não me engano, pode começar até com 3, gente. Um goleiro e mais 2. Se eu não me engano, não sei se me faltou aqui o entendimento, mas se eu não me engano, pode começar até com 3. Mas normalmente começa com 5. E é muito massacrante, né? Um time com 3, outro com 5 é bem complicado, né? Para você conseguir disputar, bem complicado mesmo. Ok? Muito bem. Quais são as dimensões de uma quadra oficial? Volta só um pouquinho, só para me colar lá um pouquinho. Olha só, quais são as dimensões de uma quadra oficial? Lembra? O comprimento, que é esse aqui, ele pode ter entre 25 e 42 metros, e a largura pode ter entre 16 a 25 metros de largura. Professor, por que ele bota esse entre? Porque tem lugares que pode ter uma quadra maior, tem lugares já que não pode ter uma quadra tão grande, faz uma quadra menor, e é praticado o esporte da mesma forma. Mas tem que ter entre, não pode também, por exemplo, o comprimento aqui ser 20, não pode, tem que começar no mínimo de 25, até 42. E não pode também o comprimento ser 50, tem que ser no máximo até 42, certo? E a última questão... Deixa eu ver aqui a última. Explica um pouco sobre as infrações que existem no futsal. Muito bem, no futsal nós temos os cartões amarelo e vermelho, né? O vermelho para agressão e o amarelo para uma falta mais dura, onde com 2 amarelos eu levo o vermelho. E existe o tiro livre direto e indireto. Tiro livre direto, a falta eu posso chutar direto para o gol. E o tiro livre indireto, a falta, eu tenho que tocar para o companheiro. Professor, me dá um exemplo de tiro livre indireto. Muito bem. Se eu levantar meu pé bem alto, só que eu não peguei no... Eu levanto o pé bem alto, só que eu não peguei no meu companheiro. Não cheguei a machucar ele. Mas mostrei algum lance perigoso para ele, que poderia machucar. O árbitro vai apitar como tiro livre direto. Ele apita com a mão assim para cima, como tiro livre direto, certo? Eu não cheguei a atingir o meu colega, mas eu poderia atingir. Então esse é um exemplo de tiro livre direto. E o tiro livre direto é a falta em geral, empurrão, pontapé, tudo isso é tiro livre direto, entendeu? Muito bem. Essas são as regras do futsal, pessoal. Espero que tenham aprendido essas agora, tá bom? Não esquece de mandar as fotos dessa atividade e das outras que você não mandou. Quem já mandou não precisa mandar mais. Não esquece também de escrever lá nos comentários uma dessas respostas aí, dessas perguntas, tá bom? Quero dizer para vocês que se inscrevam, curtam, compartilhem em todas as redes sociais da escola, Facebook, Instagram, YouTube, para que vocês vejam tudo o que está acontecendo na escola, tá bom?
Então até a nossa próxima aula, ó. Um beijão no coração de vocês, ó. Bye, bye!